Prezados alunos, vamos continuar então falando sobre as considerações iniciais do gerenciamento de projetos. Essa é a nossa segunda aula. Qual é a ideia de um projeto? Cada projeto é único, é diferente porque o resultado é diferente, porque as empresas são diferentes, os clientes são diferentes, e nós temos que definir um gerenciamento de projetos de acordo com os requisitos especificados pelos nossos clientes, dentro de 3 variáveis muito importantes, que são o tempo, custo e recursos. Quanto tempo eu tenho para desenvolver, quanto vai custar ou quanto meu cliente quer investir e os recursos que vão ser utilizados. Se, por exemplo, eu quero diminuir o tempo, isso pode fazer com que eu precise de mais recursos e o projeto custe mais caro. Então depende do cliente. Eu posso dizer para o meu cliente que eu consigo desenvolver o projeto em 6 meses, e ele me diz que quer que eu faça em 3 meses. E eu vou ter que revisar todo o cronograma e a questão de custo e recursos para poder atender, se for possível, atender essa demanda do cliente. Um projeto ele é não repetitivo, porque ele tem um objetivo determinado por uma empresa, por um cliente, para um governo, e a gente precisa seguir os parâmetros definidos. Ou seja, eu vou fazer um projeto e a ideia é que eu siga esse projeto. Caso alguma coisa não vá de acordo com o que estava sendo previsto no planejamento do projeto, eu tenho que retomar o projeto, revisar, refazer o cronograma, rever a questão dos custos, dos recursos, para que eu consiga manter o projeto em andamento e que ele consiga chegar ao final. Segundo o PMBOK, que é o Guia das Boas Práticas no Gerenciamento de Projetos, independente se é um projeto de software ou não, um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, um serviço ou um resultado exclusivo. Então não é só para a produção de novos produtos, pode ser serviços também. Quando é que esse projeto acaba? Quando os objetivos dele forem atingidos, ou quando se verifica que não se pode atingir os objetivos por algum motivo, ou quando o cliente, por exemplo, diz que não quer mais levar o projeto adiante. Muitas empresas estão contratando profissionais, especificamente quando se fala da área de informática, como pessoa jurídica, chamado microempreendedor individual, por exemplo. E aí eles são contratados por projetos. Quando o projeto acaba, se ele não for alocado num outro projeto, ele não tem mais trabalho para desenvolver. Isso tem sido bastante comum. A questão do acompanhamento do projeto é muito importante. Tá? Eu, como gerente de projetos, uma das minhas tarefas é acompanhar. Eu tenho que avaliar e controlar todo o andamento do projeto para verificar se a gente está conseguindo dar conta do que foi previsto e também para resolver algum tipo de problema que pode acontecer dentro da minha equipe, que pode acontecer por alguma motivação externa, uma nova legislação. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. É como se o gerente de projetos fosse o chato, Ele vai ficar avaliando e controlando o trabalho de todos para que toda a equipe consiga entregar o projeto dentro do tempo previsto. Quais são os resultados de um projeto? Depende do tipo do projeto, Pode ser um resultado duradouro ou permanente, dependendo do que é o escopo desse meu projeto. O resultado pode ser tangível, quando eu posso tocar, por exemplo, eu estou produzindo um produto que vai ser vendido, que é um produto físico, ou ele pode ser alguma coisa intangível, como é o caso de um software que eu não consigo tocar. Então, pode ser produzir um produto, pode ser um relatório de auditoria, uma análise de mercado, pode ser fazer a mudança de uma estrutura organizacional, por exemplo, uma empresa que tem departamentos e agora quer mudar a sua organização e desfazer os departamentos, pode ser implementar novos procedimentos para dar conta de um serviço que tem que ser atendido. Então, pode ser abrir uma nova filial, pode ser fazer uma campanha de marketing, muitas coisas. Por exemplo, eu quero implementar um novo aplicativo, isso também é um projeto. Quando a gente fala de operações, as operações de uma organização, de uma empresa, por exemplo, elas são o oposto dos projetos. A operação é o que a gente faz sempre. Então, por exemplo, eu tenho uma loja que vende peças de automóveis. O processo de comprar as peças e vender é o trabalho contínuo, são as operações que eu tenho que fazer. Um projeto pode ser implantar um novo sistema de informações gerenciais para essa empresa, ou criar uma nova filial, ou criar uma loja virtual para essa empresa. Então, a operação é o que a empresa faz todo dia para sobreviver, que é o serviço que ela tem que ofertar, e o projeto
Algumas vezes é feito por uma equipe terceirizada, ou uma equipe específica para o projeto, ou as empresas pegam as pessoas que estão trabalhando nas operações e durante um determinado período do dia ou da semana elas são dedicadas a desenvolver um novo projeto que está. Quando eu tenho projetos muito grandes, e são projetos complexos, faz sentido, né? É mais fácil também, né? Faz sentido dividir esses projetos em projetos menores. Se o projeto é muito pequeno, não tem muito sentido nisso, né? E aí eu posso ter subprojetos para facilitar o gerenciamento e ter equipes para cada subprojeto, e inclusive também posso ter um líder de cada subprojeto. Outro termo que a gente vai estudar também no gerenciamento de projetos são programas, grupos de projetos relacionados de forma coordenada. Vou dar um exemplo para vocês na universidade. A universidade tem projetos de extensão, quando a gente trabalha com algum tipo de atividade que envolve a comunidade. Eu posso ter alguma coisa maior, que é um programa de extensão, que reúne vários projetos de extensão, que podem ser, inclusive, de equipes diferentes. Então, eu tenho alguma coisa como se fosse um guarda-chuva que está reunindo diferentes projetos. Um portfólio é um conjunto de programas e projetos que é determinado para atingir um objetivo estratégico da empresa. Então, tem a ver com o planejamento estratégico da empresa e está dentro, na verdade, de uma coisa maior, né? O projeto, na verdade, ele não existe solto, né? Ele precisa estar dentro de um contexto de um planejamento estratégico, onde a empresa vai decidir por que esse projeto é importante, qual é o resultado que ela quer obter e como ela vai fazer para chegar lá. E esse projeto vai ajudar com que essa empresa consiga atingir a missão que foi definida no planejamento estratégico. Algumas empresas maiores, elas têm o chamado escritório de projetos, que é uma estrutura que vai ajudar os gerentes de projetos a gerenciar toda a questão de documentos, de equipe, para que o gerente de projetos não fique tão preso com questões burocráticas e de documentação e possa se dedicar mais ao acompanhamento do projeto. Vou dar um outro exemplo que tem a ver com uma universidade. Os professores universitários, eles desenvolvem vários projetos de pesquisa, de ensino, quando envolve a aplicação de alguma metodologia, por exemplo, em sala de aula, e de extensão, quando envolve a comunidade. Esses projetos todos, eles são registrados num portal de projetos e os diferentes centros da universidade, inclusive o nosso campus aqui de Frederico Westphalen, tem um gabinete de projetos, que aqui se chama de GAP, que é quem vai, na verdade, verificar se nós fizemos todas as etapas previstas no projeto, se nós escrevemos o projeto de acordo com o modelo do FSM, vai fazer as avaliações, se nós entregamos as avaliações, os relatórios, toda a documentação. Então, tudo isso é verificado por um escritório de projetos, que no nosso caso aqui, então, se chama Gabinete de Projetos, que é o GAP. Então, o escritório de projetos ele auxilia na padronização de projetos, procedimentos, criação de modelos de documentos, treinar gerentes nessas equipes. E uma coisa bem importante que tem a ver com a inteligência organizacional ou gestão de conhecimento. Criar um repositório com informações históricas, caso eu precise saber que projetos já foram desenvolvidos, que tipo de riscos aconteceram em projetos anteriores, que projetos não tiveram sucesso e por que não tiveram sucesso. Isso também é bastante interessante. O que faz um gerente de projetos? Então, vamos supor que vocês, na carreira profissional de vocês, em algum momento vocês sejam recrutados para serem gerentes de projeto ou vocês pretendem ser gerentes de projetos. Vocês vão gerenciar os recursos para atingir os objetivos específicos dos projetos que estiverem alocados para vocês. Então, vocês vão ter que monitorar, avaliar, vão ter que fazer o planejamento todo do projeto, apresentar o planejamento para a direção da empresa, para o cliente externo, vão ter que fazer relatórios, vão ter que ir apresentando os resultados do projeto. Então, vocês vão também, muitas vezes, ter que conversar com diferentes setores e departamentos da empresa, porque alguns projetos perpassam por vários setores. Isso tudo é tarefa. O gerenciamento de projetos, então, uma definição do que é gerenciamento de projetos, é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, visando atender seus requisitos. A implantação do gerenciamento de projetos numa organização, muitas vezes, ela é gradual, porque algumas empresas não estão acostumadas a desenvolver projetos. Elas estão muito focadas nas operações, nos serviços que elas têm que entregar diariamente para os clientes, e elas não têm ou experiência ou tempo para desenvolver projetos. Mas a ideia é que
ou a empresa monte uma equipe específica para desenvolver novos projetos, ou terceirize o desenvolvimento de projetos, e aí alguém da empresa vai acompanhar essa terceirização, ou faça alguma coisa mista, que as pessoas que trabalham nas operações em algum momento também se dediquem a gerenciar projetos. Eu vou dar um exemplo para vocês de um projeto que eu participei numa universidade em Porto Alegre. Essa universidade ela usava um sistema acadêmico para gerenciar toda a parte de histórico dos alunos, mensalidades, todas as questões de matrículas, e contratava uma empresa para fazer esse desenvolvimento, era terceirizado. E aí quando a gente tinha, por exemplo, que decidir se uma turma ia ser aberta ou não, a reitoria tinha um parâmetro que era um número mínimo de alunos para aquela turma poder se manter, porque era uma universidade particular e se mantinha com as mensalidades. E aí o coordenador do curso chegava lá para o reitor com os números que estavam no sistema de matrícula e dizia, olha, essa turma aqui tem 15 alunos, então eu já consigo abrir porque 15 é o nosso número mínimo para alunos. Mas aí o Departamento de Tecnologia da Informação gerava um outro relatório para o reitor e o reitor tinha aquela mesma turma com 12 alunos. E aí a gente ficava perguntando, mas como é que subiram 3 alunos? Eles trancaram? Eles mudaram a matrícula? Eles trocaram a disciplina? O que aconteceu que no meu tem 15 e no dele tem 12? Então nós tínhamos informações que não eram informações fidedignas por algum problema do sistema. E essa instituição então decidiu implantar um novo projeto, que era criar todo um novo sistema de gerenciamento acadêmico, que na época foi chamado de SIGA, Sistema de Informações Ligadas à Gestão Acadêmica, por isso SIGA, e chamou pessoas de vários setores da universidade, secretaria acadêmica, coordenações de curso, as pessoas que cuidavam dos projetos de ensino, de pesquisa e de extensão, e essas pessoas se reuniam uma vez por semana, então deixavam de fazer as suas operações tradicionais de trabalho para acompanhar o desenvolvimento desse projeto que foi fazer esse novo sistema. O que é gerenciar? Gerenciar é atingir metas. Eu tenho que atingir a meta que o meu cliente, que pode ser um cliente interno da empresa onde eu trabalho, ou pode ser um cliente externo, está esperando. Ele quer que eu atinja uma meta. E eu tenho que gerenciar toda a equipe do projeto, monitorar os resultados, controlar, avaliar, verificar se estou dentro do prazo, se não extrapolei os custos, se a qualidade do produto está atendendo os requisitos do cliente, se o cliente está satisfeito. Não posso só no final do projeto apresentar o projeto ponto para o cliente, eu tenho que fazer com que o cliente acompanhe o passo a passo do projeto. Essa é uma das tarefas do gerente de projeto. Como é que nasce um projeto? De alguma necessidade, de um problema ou desafio da organização, da empresa, da universidade, da escola. Então pode ser uma demanda de mercado, pode ser uma oportunidade. Por exemplo, agora na pandemia, né, a oportunidade das pessoas produzirem máscaras, produzirem mais álcool gel, os termômetros, então coisas que vão aparecendo como oportunidade. Pode ser a solicitação do meu cliente, pode ser um avanço tecnológico, alguma coisa nova. Por exemplo, agora na área bancária surgiu o Pix, então eu tenho que implementar um projeto para que a minha instituição bancária ofereça o Pix para os meus clientes. Pode ser um requisito legal, ambiental ou de regulamentação. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo de requisito legal. As instituições de ensino, por exemplo, públicas, como é o caso do FSM, elas têm que adotar, caso a pessoa queira, né, o chamado nome social. Então, eu tenho que revisar os bancos de dados dos alunos, professores e técnicos. Caso eles queiram usar o seu nome social, eu tenho que registrar esse nome social como parte lá da ficha do meu aluno, do meu professor ou do meu servidor técnico. Isso é um requisito legal. Então, isso tudo são coisas que vão acontecendo, vão fazendo com que os projetos comecem a... Quais são os fatores de sucesso? Né? O que faz com que eu consiga entregar um projeto dentro do prazo, usando os recursos que estão disponíveis, seguindo a nossa planilha de custos, sem extrapolar os custos, né? Envolver o meu usuário ou o meu cliente, daí depende se o cliente é interno, estou fazendo alguma coisa para o cliente da minha própria empresa, ou se ele é externo. Eu tenho que ter o suporte de quem define quanto vai gastar e vai contratar as pessoas, que é a diretoria, né? Ter requisitos claramente definidos e acordados, tem que ter algum tipo de contrato, alguma coisa por escrito, para a gente saber quais são os requisitos que foram definidos para o cliente, para que depois não tenha problemas de dizer isso não foi o que pedi, mas faltou tal coisa, e aí faltar coisa significa aumentar o escopo, e aí aumenta o tempo, aumenta o custo, precisa mais recursos. Planejamento efetivo. Qual é a ideia do planejamento efetivo? Não adianta eu fazer o projeto e não cumprir nada que está no projeto. Aí o projeto não serve para nada.
E expectativas realistas, tá? Eu tenho que ser realista com algumas coisas e deixar claro para o meu chefe ou para o meu cliente que com aquele recurso, com aquele custo, não é possível de fazer. Tá? Alguém chega para mim e diz assim, eu quero que você implemente um novo sistema de informações gerenciais para minha empresa e eu tenho R$1.000 para aplicar nesse sistema. E aí eu vou ter que dizer a verdade, olha, com esse custo nós não conseguimos fazer esse tipo de projeto. Então aqui uma bibliografia recomendada, que eu já recomendei na aula anterior. Esses livros todos estão disponíveis na biblioteca, mas vocês encontram muita coisa também na internet, inclusive se vocês acessarem o site da biblioteca da UFSM, existem vários livros, e-books, livros online que a UFSM assinou. E aí então agora a partir dessa nossa segunda aula também vou colocar uma atividade para nós desenvolvermos no Moodle.